Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou o pastor Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos 2 ao 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é hora de falar com Deus. É hora da nossa oração inicial. Ó Eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença, Senhor, neste momento em que elevamos a nossa alma ao Teu trono. Estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua santidade. E hoje Te suplicamos por uma palavra de edificação, uma palavra que nos torne mais próximos e perfeitos da imagem de Cristo. Nos dá a instrução que necessitamos, Senhor, para ter uma vida piedosa cristã que Te agrade em tudo, ó Deus. Oro agora intercedendo por aqueles que estão aflitos, angustiados, Senhor, que não vislumbram qualquer saída para o seu problema, para a sua angústia. Ó meu Deus,
Precisamos da Tua presença em nosso ser. Precisamos, ó Deus, da Tua intervenção para a solução dos nossos problemas. Mas não só isso. Precisamos da Tua presença porque queremos exclusivamente Te adorar, Te reconhecer como nosso Salvador, mas sobretudo como nosso Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O nosso tema no nosso sermão de hoje, Palavra do Senhor, tem como título Cartas Abertas de Cristo. Vou repetir, o título do nosso tema, de nosso culto racional, Palavra do Senhor, tem como título Cartas Abertas de Cristo. O apóstolo Paulo, neste texto lido da segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 ao 9, faz um endosso de que o cristão autêntico é uma carta espiritual escrita por meio de Cristo, que reflete o resultado de uma ação pastoral na pregação da palavra de Deus. Palavra esta que liberta uma pessoa do cativeiro do pecado e a transforma singularmente num santo. E o que é ser santo do ponto de vista bíblico? É ser separado do pecado e consagrado totalmente a Deus. E estas letras redacionais desta carta, que é uma carta aberta de Cristo, não foram gravadas, ou melhor dizendo, grafadas com tinta, que é um material perecível que se apaga. Não, as letras desta carta aberta de Cristo, elas foram escritas tão gloriosamente, muito gloriosamente, pela autoria original do Espírito do Deus vivo. E elas também não foram escritas em documentos sobre a superfície de papéis ou em tábuas de pedras. Elas foram escritas pela transformação do coração humano, para ser a imagem de Cristo, demonstrada em seu caráter moral e espiritual, visto e lido por todos, e também gravados no coração do pastor. Em síntese, o que o apóstolo Paulo falou é que nós somos uma carta ou cartas abertas, escritas pelo Espírito de Deus em Cristo Jesus. E que o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa forma de ser reflete a imagem de Cristo diante, primeiro, de Deus e também da sociedade ao qual vivemos. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 ao 10, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou
de antemão para que nós as praticássemos. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: pois sou o menor dos apóstolos, que aqui é o apóstolo Paulo falando. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, que tenha sido eu, que tenha sido eles. É isto que pregamos e é isto que vocês creram. Portanto, aqui nós somos cartas de Cristo, escrita pelo Espírito do Deus vivo, que transformou o nosso coração humano para ser a imagem de Cristo. E isto nós demonstramos com o nosso caráter moral e espiritual, que é visto e lido por todos e também gravados no coração do pastor, porque o pastor, aquele que pregou a palavra, é que teve a ação, a utilização do Espírito para propagar o plano de salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, neste texto, além de falar que nós somos estas cartas de Cristo, ele também faz alusão às duas alianças de Deus. A primeira aliança, que nós conhecemos também como o Antigo Testamento, vamos dizer assim, no sentido mais geral, e a nova aliança, que nós conhecemos como o Novo Testamento em Cristo Jesus. E, neste sentido, a crença do apóstolo Paulo é que o seu ministério pastoral estava assegurado em autenticidade e em poder transformador das pessoas. Porque ele tinha esta consciência de autenticidade, de poder transformador das pessoas, segundo o evangelho que ele pregava. E porque através do seu ministério, por meio do seu ministério pastoral, porque no contexto da época, os coríntios estavam a julgar que Paulo não era apóstolo, que ele não tinha conhecido Jesus, que ele não tinha convivido com Jesus. Então ele novamente, o apóstolo Paulo, ele assegura aos coríntios: olha, o meu ministério de apostolado é autêntico e ele é realizado em poder transformador das pessoas, na confiança de que o agir de Deus, e não propriamente no seu orgulho pessoal ou no orgulho humano do apóstolo, era que esta palavra era pregada. Pois o apóstolo, Paulo, ele foi comissionado, enviado, capacitado e aprovado pessoalmente pelo próprio Senhor para pregar aos gentios. Paulo, ele apresenta neste texto dois pactos de Deus com a humanidade. A primeira
relativa à lei mosaica com os seus mandamentos, e a segunda ao novo pacto em Cristo Jesus. Cada uma com a sua respectiva glória e com seus objetivos bem delineados e diferenciados. Paulo apresenta dois pactos, duas alianças. A aliança da lei mosaica, a nova aliança em Cristo Jesus. E faz um comparativo destas duas alianças. A legislação de Moisés, que é conhecida como a lei mosaica, mostra o pecado no seio da humanidade. E ao mesmo tempo, esta lei mosaica, ela mostra os parâmetros de uma perfeição moral e espiritual, não eximindo a necessidade da salvação em Cristo Jesus. E esta necessidade que temos da salvação, suportados nos preceitos de um novo pacto, isto é, um pacto representado pelo sacrifício da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. A lei mosaica, ela era uma dispensação de morte espiritual. Já a nova aliança em Cristo, um transmissor de vida. Isso em termos bem simples, bem resumido. Então essas duas alianças, a lei mosaica, ela aponta o pecado no ser humano. Aponta que somos pecadores. E ao mesmo tempo mostra a necessidade da salvação em Cristo Jesus. Para a mudança, a transformação, enfim, a salvação de cada ser humano. E todos os seres humanos necessitam da salvação em Cristo Jesus. A lei mosaica é uma dispensação de morte espiritual, porque o salário do pecado é a morte espiritual. E esta morte espiritual é o afastamento eterno da pessoa de Cristo, de Deus. É viver separado de Deus eternamente. Esta é a morte espiritual. E a lei mosaica, ela aponta o pecado em nós, aponta a necessidade da salvação em Cristo Jesus. Já a nova aliança em Cristo é um transmissor de vida eterna. É um transmissor de salvação da condenação eterna. Porque a condenação eterna, como já falei, é a separação total de Deus, perpetuamente. Já a nova aliança em Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é exatamente uma aliança do homem com Deus, onde ele obtém o perdão dos seus pecados, a salvação e a vida eterna. A lei mosaica, o apóstolo Paulo fala isto, não apresenta os meios para proporcionar a perfeição moral que ela exige. Na lei mosaica, no Antigo Testamento, nós temos os preceitos divinos para a perfeição moral, para ser santo, como o Senhor é santo. E por isso, ela tem uma exigência de que haja esta perfeição moral, mas não apresenta os meios para isso. Mas aponta a necessidade da salvação em Cristo Jesus. E é isto que eu quero dizer a você deste culto racional.
Você, eu, nós necessitamos da salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que a glória de Deus nesta primeira aliança, ela resplandeceu momentaneamente no rosto de Moisés, na ocasião em que ele foi entregar as tábuas dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são 10 normativos que direcionam a vida de perfeição moral de um ser humano. Os 10 mandamentos. Então, quando ele foi entregar estas tábuas dos 10 mandamentos ao povo de Israel, os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Então, quando ele desce do Monte Sinai, que vai ao encontro dos anciãos, dos israelitas, o seu rosto começou a resplandecer. E nesse sentido, os israelitas não podiam fixar o seu olhar para a face de Moisés. E esta resplandecência, ela era desvanecente, ou seja, era momentânea, era temporária. Eles não podiam contemplar, então, em toda a sua profundidade e plenitude, a glória de Deus. E assim, Moisés, depois de falar com o povo, ou ao povo, ele encobriu o seu rosto com um véu. Este acontecimento, ele representa tanto o reflexo da glória de Deus, quanto o ocultamento da verdade para aqueles que não creem na nova aliança. E trazendo assim para o contexto atual da nossa sociedade, é exatamente isso que ocorre. Muitos não conseguem contemplar exatamente estas condições para crer em Cristo Jesus. Colocam sempre obstáculos ou convicções próprias que determinam a ação de incredulidade no que diz a palavra do Senhor. Então digo que preciso é que nós venhamos a crer, a enxergar na palavra de Deus a saída para os nossos problemas, especialmente a condição de salvação e de vida eterna. Êxodo, capítulo de número 33, versículos 29 ao 35, fala exatamente desta condição de que Moisés, ao descer do Monte Sinai, os israelitas não conseguiram contemplar na face dele a verdade, ou seja, a glória de Deus em toda a sua plenitude. A verdade de Deus, ou seja, a plenitude de toda a glória de Deus. E hoje muitas pessoas não conseguem nem ver e nem sentir esta glória, porque demonstram a incredulidade do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 33, versículos 29 ao 35. Ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés,
com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Isto na primeira aliança, na apresentação dos 10 mandamentos, com o objetivo de que todos alcançassem uma perfeição moral, mas que os meios não são suficientes. Mas nesta primeira aliança, que é o Antigo Testamento que nós conhecemos, é apresentado o meio de se chegar a esta perfeição moral, é através de Cristo. E nisso, nós, através do crer em Cristo Jesus, nos transformamos nesta carta. Como diz, então, o título do nosso tema de sermão de hoje, Cartas Abertas de Cristo. Uma glória superior resplandeceu na face de Cristo. Do mesmo modo que a face de Moisés resplandeceu diante dos israelitas, a face de Cristo. Aliás, Cristo por inteiro resplandeceu, demonstrando que a salvação está exclusivamente nele, no Filho de Deus, que é uma glória superior. E tudo que eu estou aqui a lhes falar, estou falando a partir do texto base do sermão que nós lemos no início do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Mateus capítulo 17, versículos 1 ao 9 diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandeceu, o resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isto, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém
o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 3 ao 18, diz: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido, que o véu é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na nova aliança, num monte, a face de Cristo resplandeceu como o sol. As suas roupas também resplandecentes. E ali Jesus, ele é mostrado como o meio de salvação e de vida eterna. Somente crendo em Jesus é que os seus pecados serão perdoados. Somente crendo em Jesus é que você terá condição de vida eterna. Fora de Jesus, não conseguimos enxergar a glória de Deus. É somente em Jesus que a glória de Deus aparece para nós. E neste culto racional, esta revelação está sendo dada a você. A sua salvação, a sua condição de tomar posse da vida eterna, só vem através de Jesus. A glória da antiga e a glória da nova aliança, elas se complementam. Entretanto, a glória da nova aliança em Cristo, ela é superior, sendo ela, então, permanente. Eu vou repetir. A glória da antiga aliança, a lei mosaica, e a glória da nova aliança, elas se complementam. Entretanto, a glória da nova aliança em Cristo é superior, sendo ela permanente. A glória da antiga aliança na lei mosaica aponta o pecado em nós. Aponta que há uma necessidade de salvação. A glória da nova aliança em Cristo Jesus estabelece que Ele é a salvação. Ele é o meio da vida eterna. E isto veio por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele foi até a cruz. Lá foi crucificado, morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e nos propiciou, então, o resplendor desta glória de Deus para a salvação e para a vida eterna. Hebreus capítulo 9, versículos 11 ao 15 diz: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu
próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornem exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, eu conclamo a você, entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Como sempre, termino o culto racional Palavra do Senhor. Leio Mateus capítulo 6, versículos 33. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Shalom Adonai. Vamos então encerrar o nosso culto racional Palavra do Senhor, realizando uma oração final. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na tua presença, Senhor, cheio de amor e de gratidão para contigo. Porque hoje tivemos uma revelação única de que a salvação, a glória de Deus, ela é contemplada exclusivamente em Cristo. Ó Deus, Deus Santo, Deus maravilhoso, o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui intercedendo por todos aqueles que agora, em sua alma, em seu ser, no seu corpo, no seu espírito, contemplam a tua glória. Ó Senhor, que o teu Espírito venha a convencer cada pessoa do seu pecado próprio, que venha a convencer da justiça de Deus, que venha convencer do juízo que está planejado para todos aqueles, Senhor, para todo e qualquer ser humano que vai se apresentar diante de Ti, para prestar conta dos seus atos, da sua vida vivida aqui na terra. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Olha para cada um de nós de uma forma exclusiva, amorosa, misericordiosa. Nos ajuda, ó Deus, a sermos perfeitos no sentido moral e espiritual, semelhante a Ti. Porque sem o Senhor nada podemos realizar. Que a nossa vida, Senhor, seja pautada
por um comportamento moral e espiritual segundo os teus preceitos. Que tudo o que venhamos a realizar, a pensar e a agir seja do teu agrado. Obrigado, Deus, por esta palavra maravilhosa. A aliança mosaica em que muitos não conseguem, como os israelitas, contemplar a plenitude da tua glória, mas conseguem ver que estão em pecado e que necessitam da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pela revelação da aliança, da nova aliança em Cristo Jesus, que é somente através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que temos a salvação e a vida eterna. É em nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. Chegamos então ao final do nosso culto racional. Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional. Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.